Capítulo 181 Fada. Você está confiante em matar uma fada? Zhou Wen seguiu atrás do grupo enquanto eles caminhavam em direção à caverna da Flor de Lótus. Não, respondeu Hui Haifeng. Embora Jiang Yan e Zhong Zia não tenham respondido, seus rostos indicavam que também não estavam confiantes. Você não está correndo muito risco quando não tem confiança para matar uma fada. Zhou Wen olhou para o trio sem palavras. Hui Haifeng sorriu e disse, se é algo que definitivamente pode ser feito, qual é a graça de fazer isso? Só é interessante se você não estiver confiante. Que teoria é essa? Zhou Wen ficou ainda mais sem palavras. Ele não concordava que arriscar a vida por diversão fosse algo interessante. Zhong Zia franziu os lábios e disse, Hui Haifeng pode não estar totalmente certo, mas não há nada de errado com isso. Se é algo que outros podem fazer, por que deveríamos fazer isso? E você? Zhou Wen olhou para Jiang Yan. O conselheiro me fez observar todos vocês. Já que todos vocês estão indo, só posso seguir, disse Jiang Yan com indiferença. Zhou Wen olhou para o trio e ficou momentaneamente sem palavras. Ele sentia cada vez mais que nenhum dos alunos de Wang Mingyuan era normal. Ele originalmente descobriu que Hui Haifeng era bastante normal, mas pelo que viu hoje, ele estava errado. Além de Zhou Wen, ninguém mais era normal. Por que uma pessoa gentil como o professor ensinaria um bando de sujeitos tão estranhos e excêntricos? Zhou Wen originalmente queria dizer que não iria, mas o trio já havia ido longe. Qualquer que seja, Zhou Wen suspirou e balançou a cabeça antes de segui-lo. Zhou Wen não estava completamente sem confiança. Ele não era páreo para uma fada no passado, mas era muito mais forte agora. Embora ele não fosse o suficiente para lutar contra uma fada épica, ele ainda tinha alguma confiança em permanecer vivo. Quando ele trabalhava na caverna da Flor de Lótus, ele ocasionalmente encontrava uma fada. Não foi difícil para ele escapar. Logo, os quatro chegaram à caverna da Flor de Lótus. Não muito depois de entrarem na caverna, eles encontraram um macaco fada. Antes que Jiang Yan e Zhong Zia pudessem fazer um movimento, Hui Haifeng empurrou Zhou Wen para frente. Você está se recuperando há tanto tempo, vamos aquecer seus músculos primeiro para que você não sinta cãibras ao encontrar uma fada. Eu serei o último a ter cólicas entre nós dois, Zhou Wen amaldiçoou interiormente, mas ele não teve escolha a não ser se aproximar do macaco fada. Ele havia perdido a conta do número de macacos fada que matou no jogo, mas conhecia cada ação deles. Quando ele viu o macaco fada bater as asas e voar para baixo, suas garras brilhando com uma luz aterrorizante, ele sem pressa deu um grande passo à frente e saltou, fazendo com que o macaco fada quase não o sentisse falta. Bam! Zhou Wen bateu na nuca do macaco fada com a palma da mão. O macaco fada nem teve a chance de gritar quando caiu do céu. Ele convulsionou 2 vezes sem qualquer som. Lindo! Hui Haifeng não pôde deixar de elogiar. Jiang Yan também ficou um pouco surpreso, mas Zhong Zia franziu os lábios e disse, aceitável. Todo aquele treinamento em técnicas de palma não foi desperdiçado, afinal. Você não envergonhou o professor. Eles encontraram vários Fairy Monkeys seguidos, mas ninguém estava disposto a agir. Zhou Wen não teve escolha a não ser avançar e caçá-los, tratando isso como uma oportunidade para praticar sua palma das 7 distribuições. Zhong Zia liderou o caminho, passando por mais de 10 cavernas quando de repente viram uma criatura parecida com uma fada correndo em direção a eles com suas roupas esvoaçantes. Zhou Wen reconheceu isso de relance. Era uma fada, uma criatura dimensional épica dentro da caverna da Flor de Lótus. Mas após uma inspeção cuidadosa, a expressão de Zhou Wen mudou drasticamente. Ele tinha visto um grande número de fadas, mas todas estavam vestidas com roupas coloridas com fitas enroladas em seus corpos. Porém, esta fada era diferente. Ela estava vestida de preto e as fitas que flutuavam em seu corpo eram de cor branca pura. Ela era muito diferente das fadas que Zhou Wen tinha visto anteriormente. Ah, não, é uma fada mutante.
Zhongzia também ficou surpreso, mas não tinha intenção de recuar. Ele sacou uma arma e apontou para a fada, disparando 3 tiros consecutivos. As balas apareceram instantaneamente na frente da fada, mas ela não se moveu. As fitas brancas dançavam ao redor de seu corpo como se tivessem vida própria, repelindo as 3 balas. As balas feitas de ouro primordial não causaram nenhum dano. Correr. Vendo que as 3 balas eram inúteis, Zhongzia imediatamente se virou e correu. Suas ações foram rápidas e sem qualquer hesitação. Zhou Wen tinha acabado de começar quando viu Jiang Yan e Hui Haifeng correndo, cada um mais rápido que o outro. Eles correram praticamente no mesmo momento com Zhongzia, e Zhou Wen foi o mais lento. No entanto, mesmo Zhongzia, que corria à frente, não conseguiu sair correndo da caverna. Assim que ele estava prestes a entrar na caverna vizinha, ele viu os arredores de repente ficarem escuros. Ele não conseguia mais ver nada. Zhongzia saltou na tentativa de sair correndo da caverna na escuridão. Porém, com aquele salto, ele bateu no que parecia ser uma placa de aço. Com um grande estrondo, o rosto de Zhongzia foi achatado pelo impacto. Ele caiu para trás enquanto seu nariz sangrava. Zhou Wen não sabia se Hui Haifeng e Jiang Yan podiam ver, mas ele podia ver tudo claramente com os poderes do ouvinte da verdade. Quanto à fada no ar, um sol negro apareceu de repente atrás dela. Emitiu luz negra que envolveu toda a caverna, formando um espaço escuro. Essa é a alma vital de uma fada. Zhou Wen também tinha visto algumas fadas, mas nunca as tinha visto usar suas almas vitais. Não se sabia se a típica alma vital da fada era igual à de uma fada mutante. Zhou Wen estava prestes a alertar Jiang Yan e Hui Haifeng para tomarem cuidado quando a fita da fada mutante voou como um ancião de jade rasgando o ar. Tinha como alvo Zhou Wen. Quando ele estava prestes a lutar, ele viu a figura de Jiang Yan brilhar e ajudá-lo a bloquear. Uma espada fina apareceu em sua mão no processo. A largura da espada tinha no máximo um dedo de largura, ainda mais fina que o papel, tão fina que era quase transparente. A espada na mão de Jiang Yan desenhou um raio roxo e atingiu a fita com precisão. Ele não conseguiu cortá-lo, mas em vez disso envolveu a espada. Com um puxão da mão branca leitosa da fada, a fita branca pura apertou e a espada na mão de Jiang Yan quebrou ruidosamente em vários pedaços. Jiang Yan recuou a tempo, evitando ser cortado pela fita. Zhongzia saltou do chão com uma arma em cada mão. Ele atirou incessantemente na fada mutante, mas infelizmente todas as balas foram bloqueadas pelas fitas giratórias. A fada não ficou ferida. Por que temos tanto azar? Zhou Wen sabia que se não matasse esta fada mutante, eles provavelmente morreriam. Sem qualquer hesitação, ele aproveitou a oportunidade para convocar o grande leque enquanto a fada bloqueava as balas. Ele saltou no ar e atacou a fada mutante. Enquanto isso, Hui Haifeng e Jiang Yan pareciam agir como se suas mentes estivessem conectadas por telepatia. Eles atacaram a fada mutante, claramente tendo os mesmos pensamentos. Fim do capítulo. Capítulo 182 Fada Lutadora. Com um forte movimento do leque de banana na fada mutante, o grande vento varreu imediatamente. O corpo da fada mutante tremulou como o vento, e o grande vento pareceu ajudá-la. No entanto, uma fina camada de gelo apareceu sobre seu corpo. Só que o frio não foi suficiente para congelá-la. Isso apenas afetou sua agilidade. Zhou Wen sabia que isso acontecia porque o nível da fada banana era muito baixo. Se a fada banana também estivesse no estágio épico, esse único movimento provavelmente teria congelado a fada mutante no ar. Seria inútil mesmo se ela tivesse a habilidade de pilotar o vento. No entanto, como a fada mutante voava com o impulso do vento enquanto sofria de agilidade diminuída, sua trajetória era mais fácil de prever. Jiang Yan segurava um chicote semitranslúcido que não era nem ouro nem jade. Parecia uma arma feita de tendões de uma criatura biológica. Atacando a fada mutante, o chicote translúcido envolveu seu tornozelo como se tivesse previsto sua trajetória.
Jiang Yan puxou o chicote com toda a força, mas a força da fada mutante era tão forte que o levantou. Jiang Yan não largou o chicote e continuou a agarrá-lo com força. Foi como um peso que diminuiu bastante a velocidade da fada mutante. As fitas no corpo da fada mutante tremulavam como um ancião enquanto avançavam em direção a Jiang Yan. Se ele fosse pego pelas fitas, seu corpo provavelmente seria quebrado em vários pedaços. Hui Haifeng já havia corrido na frente da fada mutante. Um braço envolto em uma braçadeira de metal entrou em erupção como um vulcão, emitindo poderosos fluxos de luz enquanto atacava a fada mutante. Devido ao congelamento e a Jiang Yan, o movimento da fada mutante foi muito afetado. Ela não conseguia mais se esquivar do soco, mas não estava nervosa. Ela acenou suavemente com a mão, bloqueando o soco de Hui Haifeng. Bam! Hui Haifeng sentiu como se tivesse sido atingido por um martelo enquanto seu corpo voava para trás. Ele bateu na parede de pedra e cuspiu um bocado de sangue. Vendo que a fita estava prestes a varrê-lo, Jiang Yan segurou o chicote com as duas mãos e balançou o corpo, evitando várias vezes o emaranhamento das fitas. No entanto, isso foi tudo que ele conseguiu. Isso não impediu que as fitas eventualmente estivessem prestes a envolver seu corpo. Houve um clarão de espada atingindo a fita, resultado de Zhong Ziya segurando uma espada em algum momento. Era incomumente afiado e, embora o feixe da espada tenha se quebrado imediatamente ao entrar em contato com a fita e Zhong Ziya tenha sido lançado voando, a mudança na trajetória da fita deu a Jiang Yan a chance de evitá-la. Jiang Yan continuou segurando o chicote, esquivando-se da fita duas vezes antes que a ameaça de ter a fita enrolada nele acontecesse novamente. Neste ponto, Zhou Wen percebeu algo. O chicote de Jiang Yan parecia ter algum uso especial e foi por isso que Jiang Yan se recusou a soltá-lo. Sem qualquer hesitação, ele saltou para o céu e mais uma vez bateu o leque de banana para a fada mutante. Soprou o corpo da fada mutante para o lado e mudou a trajetória de sua fita. Porém, desta vez, a fada mutante parecia estar preparada. Enquanto usava o vento para escapar, ela bateu suavemente com o dedo branco leitoso, enviando um raio na direção do coração de Zhou Wen. Zhou Wen imediatamente sentiu seu coração gelar. O feixe era muito rápido, do qual ele não conseguia se esquivar com sua velocidade. Tudo o que ele pôde fazer foi invocar o Guerreiro Dourado de 3 olhos para colocá-lo entre ele e a viga. Rachadura! O raio branco penetrou no corpo dourado do Guerreiro Dourado de 3 olhos sem parar. Seu poder também não se dissipou enquanto avançava, apunhalando a carne de Zhou Wen. O sangue imediatamente jorrou do ferimento em seu ombro. Felizmente, o Guerreiro Dourado de 3 olhos foi capaz de afastar a maior parte de seu poder. Além disso, Zhou Wen também usou essa abertura para ajustar sua posição sem ser atingido em nenhum ponto vital. A boca de Hui Haifeng estava coberta de sangue quando ele deu outro soco na fada mutante. Então, Zhou Wen viu que ele havia sido lançado voando mais uma vez ao entrar em contato com a palma da mão dela. A espada longa diabólica na mão de Zhong Ziya tremeluziu, mas seus olhos pareciam ainda mais diabólicos do que o brilho da espada. Ele apresentava uma estranha cor vermelho-sangue enquanto cortava raios de espada cor de sangue em um frenesi, atingindo a fada mutante como um tornado. As fitas da fada mutante giraram enquanto quebravam todos os raios da espada. Apesar de lutar contra 4, ela ainda tinha vantagem absoluta. No entanto, Zhou Wen não sabia se era uma ilusão, mas sentiu que a velocidade da fada mutante havia diminuído. Não foi tão rápido como antes, principalmente nas mãos. Eles não eram tão leves e elegantes como antes, como se houvesse algo pesado sobre eles que a impedia de movê-los como queria. É resultado dos socos de Hui Haifeng. Zhou Wen viu uma marca estranha aparecer na palma da fada mutante. Ele imediatamente pensou nos 2 socos que Hui Haifeng havia desferido. Sem tempo para pensar mais profundamente, Zhou Wen agitou o vento Grending mais uma vez. Desta vez, não foi dirigido à fada mutante, mas sim à sua fita. Ele estava mudando a força à trajetória da fita que tinha como alvo Jiang Yan.
Mesmo assim, o rosto de Jiang Yan ainda estava cortado por uma fita. Suas maçãs do rosto se abriram e um fio de sangue imediatamente escorreu. Depois disso, outro raio de luz disparou em direção à cabeça de Jiang Yan. Ele não tinha espaço para se esquivar, a menos que estivesse disposto a soltar o chicote na mão. Segure-a! Jiang Yan agarrou o chicote e gritou. Como? Eu não conseguiria, mesmo que jogasse minha vida nela. Zhongzia segurou sua espada com as duas mãos enquanto soltava vários raios de espada nos raios de luz que a fada mutante produzia. Quando os diabólicos raios da espada cor de sangue entraram em contato com os raios, eles imediatamente explodiram como fogos de artifício cor de sangue. Zhongzia também foi lançado voando pela força do golpe. Suas mãos segurando a espada estavam cobertas de sangue, mas o raio ainda disparou em direção a Jiang Yan. No momento em que o raio estava prestes a atingir a cabeça de Jiang Yan, uma força invisível de repente puxou seu corpo para o lado, permitindo-lhe desviar do ataque. Zhou Wen puxou Jiang Yan com sua palma de sucção astral, salvando sua vida em tempo hábil. Apesar dos quatro terem enfrentado a fada mutante em combate, ele estava coberto de ferimentos. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen arriscou sua vida de forma tão louca. No passado, ele só jogava. Embora ele compartilhasse os mesmos sentimentos no jogo, afinal era um jogo. Zhou Wen sabia que não poderia morrer, portanto, o sentimento agora era completamente diferente. Sob a verdadeira ameaça de morte, Zhou Wen sentiu todo o seu ser em estado de nervosismo e opressão. Nesse estado, o corpo de uma pessoa normal ficaria inquieto e faria com que suas ações mudassem. Talvez alguém não fosse capaz de atuar com 70 a 80% de sua força original. No entanto, quanto mais pressão Zhou Wen sentia, mais rápido seu corpo e sua mente ficavam. As fitas cortaram seus músculos, produzindo um som dilacerante de carne e ossos que o deixou tremendo. O horror o pressionou, mas deixou seu corpo ainda mais excitado. Enquanto lambia o sangue da boca, ele viu as mãos da fada caírem. Tendo acabado de exercer sua força, ela só podia contar com as fitas para protegê-la. Zhou Wen voou no ar como um morcego, passando por pouco pelos espaços entre as fitas. Ele passou por cima da fada e simultaneamente atingiu o topo de sua cabeça. Esta palma era informe e silenciosa, mas quando atingiu o topo da cabeça da fada, fez com que ela gritasse de dor. Inconscientemente, disparou 10 raios em Zhou Wen com os dedos. Zhou Wen mudou sua arte da energia primordial para a Era God Fandi e usando a habilidade de levitar da providência da vida, ele levou a habilidade Dragon Gate Fairy ao seu limite. Torcendo o corpo, ele se esquivou dos raios aterrorizantes. Fim do capítulo. Capítulo 183 Requisitos de estatísticas. Não foi apenas por causa da velocidade e agilidade de Zhou Wen que ele conseguiu desviar das vigas. Tinha a ver com os dedos da fada mutante desacelerando drasticamente. A marca que o golpe de Hui Haifeng deixou em sua mão continuou a fazer sua mágica, desacelerando suas mãos com o tempo. Além disso, Zhou Wen não sabia se estava enganado, mas sentiu que a força da fada mutante havia enfraquecido significativamente. A intensidade do feixe diminuiu claramente. No momento em que a fada mutante atacou Zhou Wen, ela estava em pânico. Hui Haifeng aproveitou a oportunidade para saltar e revidar, bombardeando-a com os dois punhos. Isso produziu cerca de 4 marcas em suas costas. A fada mutante se virou na tentativa de matá-lo, mas seu corpo parou de repente no ar. Jiang Yan já havia pousado no chão em algum momento. Ele segurou o longo chicote com as duas mãos e puxou com força o corpo da fada mutante, impedindo-a de continuar seu voo. Zhou Wen viu o corpo de Jiang Yan brilhando com uma luz roxa como um espírito demoníaco. O chicote também brilhava com luz roxa, como se fosse um demônio sugador de sangue que tremia e engolha constantemente. Morrer! Zhongzia cortou repetidamente com sua espada, ambas as mãos agarradas com força. Faixas de raios de espada vermelho sangue atacaram a fada mutante que Jiang Yan havia parado. Na verdade, eles rasgaram seu manto, deixando marcas de sangue.
Embora as marcas da espada não fossem profundas, foi a primeira vez que Zhou Wen e companhia feriram verdadeiramente a fada mutante. A fada mutante era claramente uma força esgotada. Seus movimentos tornaram-se cada vez mais lentos, como se ela tivesse uma montanha a suprimindo. Além disso, sua força estava enfraquecendo e Jiang Yan estava ficando mais forte. Ban! Como um deus demônio, Jiang Yan puxou o chicote em sua mão, jogando com força a figura da fada mutante e jogando-a contra a parede de pedra. Isso deixou um enorme buraco na parede enquanto a boca da fada mutante estava coberta de sangue. Zhong Zia também cortou com sua espada. O raio da espada vermelho sangue cortou a cabeça da fada mutante, e a espada mergulhou no crânio. Um brilho feroz brilhou nos olhos da fada mutante quando ela se levantou abruptamente e abraçou Zhong Zia. Um poder aterrorizante irrompeu de seu corpo. Não adianta, ela vai se autodestruir. Hui Haifeng gritou alto. Zhong Zia lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu se libertar. Apesar de Jiang Yan puxar seu longo chicote, ele só conseguiu puxar a fada mutante e Zhong Zia. Ele não conseguia separá-los. Zhou Wen não estava longe de Zhong Zia, pois estava logo atrás dele. Um pensamento de repente veio à sua mente quando ele atacou Zhong Zia e bateu-lhe nas costas. Zhou Wen usou toda a sua força para acertar a palma cinzenta nas costas de Zhong Zia. Ban! O corpo de Zhong Zia estava bem, mas a fada mutante à sua frente pareceu sofrer um forte golpe no peito. O sangue jorrou de sua boca quando o abraço de Zhong Zia enfraqueceu significativamente. Zhong Zia lutou com todas as suas forças, saiu de seu abraço e a chutou com força. Ban! Enquanto ela voava no ar, o corpo da fada mutante explodiu. Uma aura negra aterrorizante fez Zhou Wen, Zhong Zia, Hui Haifeng e Jiang Yan voarem. Instantaneamente, toda a caverna tremeu e o chão tremeu. A poeira subiu enquanto o cascalho voava. Vocês estão todos bem? Hui Haifeng rastejou para fora dos escombros, com o corpo coberto de sangue e poeira. Ele tinha uma aparência pálida, como se tivesse acabado de sair de uma tumba. Estou bem. Jiang Yan também se levantou de seu lugar em outro lugar. Além de seu corpo estar um pouco sujo, ele estava bem. Eu não sou. Zhong Zia estava caído aos pés de uma estátua de pedra. Suas costas estavam cobertas de carne ensanguentada e seus ferimentos eram realmente graves. Os ferimentos de Zhou Wen também não foram leves, ele estava tão ferido quanto Hui Haifeng. Não estar morto é bom, disse Jiang Yan com um sorriso após verificar os ferimentos de Zhong Zia. Claramente, a vida de Zhong Zia não estava em perigo, mas seus ferimentos eram mais graves. É assim que uma pessoa fala. Zhong Zia disse fracamente, não fale tanto. Apresse-se e olhe em volta e veja se alguma coisa caiu da fada mutante. Se nada cair, nossos ferimentos terão sido em vão. A condição de Jiang Yan era a melhor. Ele vasculhou os escombros e logo o ouviram dizer alegremente, há algo. É um cristal de habilidade de energia primordial. Gostaria de saber se é a habilidade voadora imortal. Contanto que haja algo, não importa o que seja, disse Zhong Zia. Jiang Yan jogou um cristal em Zhou Wen. Não sei se é a habilidade Flying Immortal. Volte e tente. No entanto, tenha cuidado. Adquirir uma habilidade épica de energia primordial no estágio lendário é extremamente perigoso. Se você não estiver confiante, é melhor você consulta o conselheiro. Dê-me suas contas. Transferirei suas ações para você mais tarde, disse Zhou Wen sem cerimônia enquanto pegava o cristal de habilidade de energia primordial. Não há necessidade de dinheiro. Você fará parte da minha equipe quando eu desejar matar alguma criatura dimensional no futuro, disse Hui Haifeng. Podemos conversar sobre dinheiro mais tarde. Você pode me levar de volta ao professor para tratar meus ferimentos primeiro. Zhong Zia gemeu. Jiang Yan carregou Zhong Zia nas costas enquanto Zhou Wen e Hui Haifeng ajudavam um ao outro a sair da caverna da Flor de Lótus. Logo, eles retornaram ao laboratório na Old Dragon Cave.
Quando Wang Mingyuan viu os quatro, Zhou Wen e companhia pareciam soldados velhos e fracos que tinham acabado de ser derrotados. Eles estavam todos cobertos de sujeira e sangue. No entanto, Wang Mingyuan não perguntou sobre suas aventuras. Ele apenas convocou sua alma e usou o poder de sua alma vital para tratar suas feridas. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen viu a alma vital de Wang Mingyuan. Ele estava inconsciente quando Wang Mingyuan tratou de seus ferimentos. A Life Soul de Wang Mingyuan era uma garrafa com gargalo fino. Embora não fosse lindo, tinha alguma beleza. Um fluxo de luz fluiu da garrafa como água e quando tocou uma ferida, Zhou Wen imediatamente sentiu uma sensação refrescante quando a dor da ferida foi aliviada. À medida que a luz aquosa fluía para a ferida, as feridas cicatrizavam em um ritmo perceptível. Até seus ossos se recuperaram rapidamente. Depois de tratar os ferimentos do quarteto, Wang Mingyuan sorriu e disse-lhes: "É raro vocês quatro se machucarem juntos. Vamos fazer um banquete para comemorar esta noite." Zhou Wen se recuperou muito rapidamente. Mesmo sem o tratamento de Wang Mingyuan, contanto que ele mudasse para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, sua capacidade de recuperação seria muito melhor do que a de uma pessoa comum. Assim, enquanto Zhong Zia e Hui Haifeng ainda estavam deitados na cama, Zhou Wen e Jiang Yan juntaram-se a Wang Mingyuan para uma festa comemorativa. Enquanto descansava à noite, Zhou Wen tirou o cristal da fada mutante. Era mais ou menos do tamanho de um ovo de galinha. Era cristalino e dentro dele havia a sombra de uma fada mutante. Usando a função de câmera do telefone para verificar os atributos do cristal, Zhou Wen não pôde deixar de ficar pasmo. Cristal de fada mutante, estágio épico. A fusão requer uma velocidade de mais de 21 pontos e uma arte de energia primordial do elemento Buda. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen viu uma habilidade de energia primordial que tinha um requisito de estatísticas diferente de pontos de energia primordial. Além disso, havia requisitos na arte da energia primordial. Isso era algo que ele nunca havia aprendido na escola. Fim do capítulo. Capítulo 184 Doutor Escuridão. A velocidade atual de Zhou Wen era de apenas 18, bastante longe dos 21 pontos, então os 3 pontos finais foram extremamente difíceis para ele aumentar. Além de triturar monstros para obter cristais de alto valor, Zhou Wen não tinha nenhum outro método bom. Só posso tentar e ver se consigo usar o telefone misterioso para obter os cristais de habilidade no jogo. Talvez eu possa refiná-los e absorvê-los ali. Zhou Wen se escondeu debaixo do cobertor e usou a misteriosa função de câmera do telefone para tentar tirar uma foto do cristal de fada mutante. Uma notificação do sistema apareceu no telefone. Ainda não alcancei os requisitos estatísticos para o cristal de habilidade, portanto, não pode ser refinado e absorvido. Você quer continuar? Zhou Wen escolheu apressadamente não. Como ele não conseguia refiná-lo e absorvê-lo, nem havia como armazenar itens em um inventário no jogo, o cristal poderia acabar sendo apagado se o avatar cor de sangue morresse depois de trazê-lo para o jogo. Ele poderia muito bem deixar isso no mundo real. Não posso refinar e absorver isso no jogo se não conseguir atender aos requisitos de estatísticas. Zhou Wen sentiu-se um pouco deprimido. Era quase impossível que um cristal de velocidade de valor 21 caísse de uma criatura lendária. A menos que Zhou Wen matasse uma criatura épica, seria muito difícil conseguir uma. A experiência de matar a fada hoje fez Zhou Wen perceber completamente o quão aterrorizante era uma criatura épica. Se algum dos quatro tivesse cometido um erro hoje, eles poderiam ter morrido ali mesmo. E o poder de combate da fada era considerado inferior entre as criaturas épicas. Somente com a força de Zhou Wen, provavelmente seria difícil para ele ter sucesso, mesmo com a ajuda de uma besta companheira. Quanto ao requisito da arte da energia primordial do elemento Buda, não foi difícil para Zhou Wen. Tudo o que ele precisava fazer era mudar sua arte da energia primordial para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, e ele provavelmente satisfaria a condição. Ele deu uma olhada nas estatísticas inalteradas de seu avatar cor de sangue novamente.
Apenas a Shen Palm mudou do estágio mortal para o estágio lendário. Além disso, ainda estava no rank 10. Zhou Wen não achou estranho que sua palma cinzenta tivesse avançado do estágio mortal para o estágio lendário. Ele já havia percebido isso durante a batalha, caso contrário, ele não teria sido capaz de desferir o golpe com a palma da mão que salvou Zhong Zia. No entanto, ele nunca esperou que a Shen Palm permanecesse no rank 10 depois de avançar para o estágio lendário. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen percebeu como era difícil obter um cristal de velocidade de 21 pontos de uma criatura lendária. Ele poderia muito bem matar uma criatura épica. No entanto, apenas com a força de Zhou Wen, era impossível para ele matar uma criatura épica no jogo. A batalha de hoje com Jiang Yan e companhia fez Zhou Wen entender uma coisa. Ele estava sozinho no jogo e isso o limitava. No entanto, no mundo real, havia muitos humanos poderosos como Jiang Yan, Zhong Zia e Hui Haifeng. Contanto que tivessem um bom trabalho em equipe, eles poderiam fazer coisas que ele não poderia fazer no jogo. Zhou Wen planejava matar uma criatura épica na realidade, mas antes disso, ele precisava encontrar alguns ajudantes poderosos. Pessoas como Li Xuan, Wang Lu e Feng Qiuyan eram lendários extremamente poderosos. Se ele conseguisse a ajuda deles, eles teriam a chance de matar criaturas épicas de baixo nível. Criaturas épicas de alto nível eram definitivamente impossíveis. É claro que Zhou Wen não arriscaria sua vida, nem arriscaria a vida de Li Xuan e companhia. Portanto, ele começou a desafiar loucamente as masmorras de instância. A moagem desta vez foi diferente de antes. Desta vez, Zhou Wen procurou especialmente as masmorras encontradas na faculdade. Além disso, ele tinha como alvo masmorras com criaturas épicas. O destino mais comum era a Gruta Dragon Gate. Em algumas das cavernas, existiam criaturas épicas. Zhou Wen tentou caçá-los um por um. Isso resultou na morte natural dele uma e outra vez. Quando ele encontrasse algumas criaturas épicas poderosas, o avatar cor de sangue seria morto instantaneamente. Se ele encontrasse uma criatura épica mais fraca, ele seria capaz de durar um pouco mais, mas isso era tudo. Não havia como ele matar aquelas criaturas épicas. A coisa mais poderosa sobre uma criatura épica era que ela possuía uma alma vital que tinha todos os tipos de poderes. Esses poderes não tinham limitações de energia primordial, então podiam ser constantemente ativados. Uma alma vital mais forte poderia matar instantaneamente o avatar cor de sangue e um grupo de seus animais de estimação. Todas as almas vitais mais fracas tinham suas próprias características únicas e possuíam todos os tipos de poderes mágicos. Zhou Wen testou repetidamente para encontrar uma criatura épica que pudesse ser morta por ele. Então, ele elaborou um plano perfeito, na esperança de encontrar alguns ajudantes capazes de matar uma criatura épica sem correr nenhum risco. O tempo passou enquanto o avatar cor de sangue morria constantemente. Como ele repetidamente investigava coisas muito além do seu nível, ele acabava morrendo instantaneamente na maior parte do tempo. Depois de pingar muito sangue, Zhou Wen sentiu que estava começando a sofrer de anemia novamente. Reticências. O desaparecimento de Yan Zhen não pareceu causar muita agitação. Embora a polícia tenha ido à escola para investigar, isso era apenas parte dos seus procedimentos de rotina. Ninguém suspeitou que Yan Zhen havia morrido no campus. Isso fez Zhou Wen dar um longo suspiro de alívio. No entanto, pensando bem, ele entendeu por que ninguém suspeitava que Yan Zhen havia morrido no campus. Isso porque ninguém sabia que ele tinha vindo para a escola. Yan Zhen veio até Zhou Wen e queria dissecá-lo. Para começar, isso era algo clandestino, então ele definitivamente havia feito os preparativos de antemão. Ele não deixaria ninguém saber que ele havia vindo para a escola, nem ninguém saberia que ele estava aqui para encontrar Zhou Wen. Ao pensar em Yan Zhen, Zhou Wen olhou para a fruta na árvore do homem morto. A fruta já era do tamanho de um mamão e seu exterior era branco e brilhante. Parecia um ovo, não importava como ele olhasse. No 7º dia de crescimento do fruto, ele caiu automaticamente da árvore.
Zhou Wen pediu ao avatar cor de sangue para pegá-lo. Na verdade, era um ovo companheiro. Doutor Escuridão. Vida épica providência. Mão esquerda dourada. Alma da vida, doutor. Força da alma, 21. Velocidade, 37. Constituição, 26. Energia primordial, 38. Habilidade de talento, bisturi, combater veneno com veneno, luz de penetração. Forma companheira, nenhuma. Ao ver a informação no ovo companheiro, Zhou Wen não pôde deixar de se sentir estranho. O Dr. Darkness era claramente uma réplica de Yanzen. Será que o poder da árvore do homem morto é fazer de uma pessoa morta uma besta companheira? Além disso, o Dr. Darkness tem a memória de Yanzen. Zhou Wen ficou momentaneamente hesitante, sem saber como lidar com o ovo companheiro. Chocar um ovo companheiro épico exigia muita energia primordial. De acordo com a experiência anterior de Zhou Wen, ele provavelmente foi capaz de incubar um ovo companheiro épico usando um bug no jogo. No entanto, havia uma grande chance de o Dr. Darkness sofrer uma queda de nível ou ficar incompleto. No entanto, se ele não o chocasse, Zhou Wen temia que ele desaparecesse na próxima atualização do jogo. Além disso, se o Dr. Darkness tivesse as memórias de Yanzen, ele se rebelaria. Isso era algo que ninguém poderia garantir. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen escolheu incubar o Dr. Darkness. Ele cerrou os dentes e infundiu sua energia primordial no ovo companheiro. No momento em que o ovo companheiro foi ativado, Zhou Wen sentiu sua energia primordial surgir como uma inundação que fluía de uma represa. Num piscar de olhos, toda a sua energia primordial foi drenada. O avatar cor de sangue explodiu até a morte no jogo. Devido à falta de energia primordial, o ovo companheiro drenou a vitalidade do avatar cor de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 185 Rejeição. O avatar cor de sangue explodiu até a morte quando a tela do jogo ficou preta. Zhou Wen pingou outra gota de sangue e renasceu. Quando ele entrou no jogo novamente, ele viu um Dr. Darkness aparecer na janela de sua besta companheira. Ele percebeu que o Dr. Darkness já havia caído para o estágio lendário quando deu uma olhada em suas estatísticas. Doutor Escuridão, lendário, jovem. Providência de vida, mão esquerda dourada. Velocidade, 18. Força, 12. Constituição, 13. Energia primordial, 18. Talento habilidade, bisturi, combater veneno com veneno, luz de penetração. Forma de companheiro, nenhum. Ele foi considerado um bom companheiro besta no estágio lendário, mas isso foi tudo. Depois que ele evoluiu para uma forma madura, ele poderá retornar ao estágio épico. No entanto, era necessário muito tempo para alimentá-lo. Zhou Wen olhou para a imagem do Dr. Darkness no jogo e achou que ele se parecia muito com Yanzen, mas percebeu que o Dr. Darkness não era Yanzen. O Dr. Darkness usava uma túnica branca de médico, mas não era uma pessoa, mas sim um fantoche em forma humana. Ele não era de carne e osso de verdade. Zhou Wen deu um suspiro de alívio. Ele realmente não podia aceitar se o Dr. Darkness realmente se parecesse com Yanzen. Depois de testar as habilidades do Dr. Darkness no jogo, ele percebeu que era na verdade um animal de estimação do tipo suporte. Ele era bastante formidável quando se tratava de tarefas relacionadas à cirurgia, mas seu verdadeiro poder de combate não era nem comparável ao guerreiro dourado de 3 olhos do mesmo nível. No entanto, se ele fosse usado para cirurgia, o Dr. Darkness seria definitivamente uma besta companheira de primeira linha. Se um médico o tivesse como besta companheira, era muito provável que ele pudesse se tornar um médico famoso. A técnica do bisturi permitiu incisões precisas com um erro tão pequeno quanto 3 casas decimais. Lutar contra veneno com veneno era usar veneno para estimular o corpo, permitindo que a vitalidade explodisse, para passar pelo ponto mais perigoso da cirurgia. Pode até suprimir alguns vírus. A luz de penetração pode ser usada para ver através do corpo de um paciente, muito melhor do que raios X ou ressonância magnética. No entanto, Zhou Wen não conhecia medicina.
Foi um desperdício dar-lhe uma besta companheira médica tão impressionante. Ele não sabia como usá-lo. Não me diga que preciso estudar medicina agora. Zhou Wen estava um pouco deprimido, mas pensando bem, não era completamente inútil. Se ele tivesse que lidar urgentemente com alguns ferimentos externos no campo de batalha, o Dr. Darkness ainda seria útil. Quando ele retornasse ao estágio épico no futuro, seu Dr. Soul Life Soul seria de grande ajuda para ele nas batalhas. Se eu conseguir fazer o Dr. Darkness retornar ao estágio épico, seria muito mais fácil para mim matar uma criatura épica. No entanto, me pergunto quanto tempo levará até que eu possa fazer isso. Zhou Wen manteve uma atitude despreocupada enquanto foi para Ant City para obter alguns ovos companheiros para alimentar o Dr. Darkness. Os dias se passaram e Ouyang Lan fez com que a Sheng o buscasse novamente. Ela disse que tinha algo importante para discutir com Zhou Wen. Pequeno Wen, você já pensou nisso? Quer participar da competição pelos físicos especiais? Ouyang Lan fez uma pausa antes de dizer, a competição está prestes a começar. Se você quiser participar, pode ir para a Terra Santa da Liga nos próximos 2 dias. Irmã Lan, eu não quero ir. Você pode dar o lugar para outra pessoa. Zhou Wen não queria disputar um físico especial. Com o Sutra do Imortal perdido, mesmo que ele não tivesse um físico especial, ele ainda poderia dominar a arte da energia primordial de vários estilos. Só há uma chance de mudar cada indicação. Eu já tinha aproveitado essa oportunidade quando mudei a indicação para você. Não há como mudar agora. Se você não for, essa indicação será considerada nula e sem efeito. Jing também não poderia ir, explicou Ouyang Lan, como se tivesse percebido os pensamentos de Zhou Wen. Irmã Lan, eu realmente não estou interessado nessa nomeação. Você deveria pensar em alguma outra solução, se for possível. Zhou Wen sentiu que ir à Terra Santa para disputar aqueles físicos especiais era uma perda de tempo para ele. Ouyang Lan suspirou e disse, já que você não deseja ir, também não vou forçá-lo. Anulado. Embora Zhou Wen se sentisse um tanto envergonhado, a indicação não era o que ele queria em primeiro lugar. Não foi culpa dele ter anulado por causa de sua rejeição. Ouyang Lan não mencionou o assunto novamente. Ela pediu alguns pratos e os dois conversaram sobre assuntos familiares e escolares. Após a refeição, ela pediu a Sheng que levasse Zhou Wen de volta. A Sheng não era um conversador. Ele não disse nada durante toda a viagem até levar Zhou Wen até a entrada da escola. Assim que Zhou Wen estava prestes a descer, a Sheng disse de repente, por que você não aceitou essa nomeação? Ter essa nomeação não é uma coisa ruim para você. Muitos membros das grandes famílias da Liga anseiam por este lugar. Eu só quero viver em paz. Não tenho interesse em físicos especiais, disse Zhou Wen. A Sheng balançou a cabeça e disse, jovem mestre Wen, talvez você ainda não saiba que a Liga não é tão pacífica quanto parece. Na verdade, muitas das outras zonas dimensionais da Liga tiveram casos de ruptura. Criaturas dimensionais poderosas saíram das zonas dimensionais e entraram nas cidades humanas, criando massacres terríveis. Após uma pausa, a Sheng continuou, talvez em alguns anos, todas as zonas dimensionais desapareçam. Quando isso acontecer, um grande número de criaturas dimensionais invadirão as cidades humanas, nem mesmo ser capaz de proteger a si mesmos, muito menos a sua família. A situação está muito ruim. Zhou Wen sabia que a Sheng não estava mentindo. Em seu dormitório, havia uma criatura dimensional que irrompeu e se recusou a sair. Comia como um senhor todos os dias. É pior do que a maioria das pessoas pode imaginar. Não muito tempo atrás, uma base militar em Chess Mountain foi destruída, incluindo um comandante de estágio épico. Agora, Chess Mountain está suprimida apenas temporariamente e as criaturas dentro dela podem sair correndo a qualquer momento. Quando isso acontecer, as criaturas dimensionais que surgirem poderão ser ainda mais poderosas. Uma vez que os militares não consigam deter essas criaturas em fuga, o mundo humano mergulhará imediatamente em um desastre.
A Sheng olhou nos olhos de Zhou Wen pelo espelho retrovisor e disse, não é para ninguém. É apenas para sua sobrevivência neste mundo caótico. Pode permitir que você sobreviva em um mundo de caos que não está muito longe. Obrigado por me dizer isso. No entanto, eu realmente não desejo ter nada a ver com a família An ou tirar nada deles. Zhou Wen falou a verdade sincera. Talvez tenha sido devido à afinidade natural de A Sheng que fez Zhou Wen acreditar que ele poderia dizer o que não poderia dizer aos outros. A Sheng ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, ele suspirou e disse, a senhora está certa. Embora seu sobrenome não seja An e você não tenha nenhuma relação de sangue com o supervisor An, seus temperamentos são muito semelhantes. Fim do capítulo. Capítulo 186 Planos de Zhou Wen. Quando Zhou Wen voltou para seu dormitório, seu coração ficou pesado. A realidade era pior do que ele imaginava. Até mesmo um oficial militar épico morreu em batalha fora de uma zona dimensional, com um grande número de criaturas fugitivas invadindo as cidades. Zhou Wen não conseguia imaginar quantos humanos sobreviveriam quando isso acontecesse. Embora soubesse que o perigo não estava longe, havia pouco que pudesse fazer agora. A única coisa que ele podia fazer era aumentar sua força tanto quanto possível. Se esse dia realmente chegasse, talvez ele pudesse usar sua própria força para salvar as pessoas que queria salvar. Ele olhou para o antílope dormindo no sofá. Esse sujeito não fez nada além de comer e dormir o dia todo. Desde que saiu do Monte Laojun, não fez mais nada. Se ao menos as criaturas dimensionais nas zonas dimensionais fossem iguais a você. Seria ótimo se eles pudessem ser resolvidos dando-lhes algo para comer. Zhou Wen estava apenas pensando, sabendo que isso era impossível. Mesmo que as criaturas dimensionais não causassem problemas aos humanos, a natureza gananciosa dos humanos ainda saquearia seus tesouros. Às vezes, como humano, Zhou Wen sentia que os humanos não mereciam pena. Zhou Wen controlava o avatar cor de sangue e constantemente lançava ataques suicidas contra várias criaturas épicas, na esperança de encontrar uma tarefa simples entre elas. Seus esforços não foram em vão. Através da experiência adquirida com a morte, Zhou Wen viu um raio de esperança. Era uma criatura épica em Dragon Gate Grotto. No entanto, não era uma fada, mas sim um tigre na caverna Binyang. Parecia comum, então cada vez que Zhou Wen o via, ele o considerava um tigre comum. Na melhor das hipóteses, era uma criatura em estágio mortal. No entanto, quando o tigre realmente começou a se mover, Zhou Wen percebeu o quão ridiculamente errado ele estava. Ele não resistiu muito antes de ser engolido pelo tigre. Embora tenha sofrido uma derrota terrível na primeira vez, Zhou Wen não teve escolha a não ser fazer tentativas contra as poucas criaturas épicas mais fracas. Como ele sofreu uma derrota ainda pior para outras criaturas épicas, esta era uma opção mais segura por enquanto. Ele gradualmente descobriu algumas das fraquezas habituais do tigre e depois de lutar contra o tigre várias vezes, conseguiu durar mais tempo. Após inúmeras mortes e repetidos experimentos, Zhou Wen tinha certeza de que não seria difícil matar o tigre se ele tivesse 2 ou 3 ajudantes poderosos. Ele já tinha um plano detalhado. Contanto que ele seguisse o plano, não seria difícil matar o tigre. O problema agora era onde encontrar alguns ajudantes poderosos. Os 3 irmãos mais velhos de Zhou Wen eram muito fortes, mas já o haviam ajudado uma vez e não receberam nenhum benefício dele. Ele ainda não tinha retribuído o favor que devia, então não era apropriado que ele procurasse a ajuda deles novamente. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen ligou para Li Xuan e disse que queria sua ajuda para matar uma criatura épica. Porra, velho Zhou, legal. Você costuma ficar em silêncio, mas quando faz um som, é chocante. Você realmente decidiu mirar diretamente em uma criatura épica. Tanto faz, conte comigo. Li Xuan concordou sem qualquer hesitação. Essa confiança não era algo que as pessoas comuns tivessem. Zhou Wen não disse mais nada enquanto fazia com que Li Xuan o encontrasse no dia seguinte. Não fazia sentido dizer certas coisas.
Era melhor deixar as ações falarem por si para não decepcioná-lo. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen fez outro telefonema para Feng Qiuyan. As técnicas de sabre de Feng Qiuyan eram suficientemente poderosas, comparáveis às técnicas de espada de Zhong Zia. Ele também foi um assessor poderoso. Depois de explicar seus pensamentos sobre matar uma criatura épica e dizer a Feng Qiuyan que ele só queria os cristais de velocidade e que não reivindicaria nada, não importa o que caísse, Feng Qiuyan também não hesitou. Esses outros itens poderiam ser divididos entre si. Ele disse diretamente: ser capaz de lutar com o treinador é uma oportunidade de aprendizado muito boa. Não preciso dividir os despojos. Apenas deixe-me participar da batalha. Zhou Wen teve vontade de chorar ao ouvir isso. Que bom colega de classe e que criança tão gentil. Se houvesse mais pessoas como Feng Qiuyan neste mundo, ainda haveria coisas como a guerra. De acordo com o plano de Zhou Wen, deveria ser suficiente matar o tigre do estágio épico com a ajuda de Li Xuan e Feng Qiuyan. No entanto, seguindo os velhos ditados, esperar o inesperado, e o homem propõe as disposições de Deus, Zhou Wen decidiu comprar algum seguro para sua primeira tentativa de matar uma criatura épica. Consequentemente, Zhou Wen fez outra ligação para Huang Ji e repetiu o que Feng Qiuyan havia dito a ele. Ele também disse a Huang Ji que, além do Speed Cristal, qualquer coisa que caísse seria dele. Zhou Wen sabia que Huang Ji também precisava de dinheiro. Enquanto Huang Ji acreditasse nele, ele definitivamente não rejeitaria a oportunidade de ganhar dinheiro. Afinal, qualquer coisa derrubada por uma criatura épica poderia ser vendida por um preço decente. Se você tivesse dito isso antes, eu definitivamente teria me juntado a você. No entanto, já estou no aeroporto e prestes a embarcar no avião. Definitivamente não poderei me juntar a você, disse Huang Ji. Embarcar no avião? Aonde você vai? Zhou Wen perguntou perplexo. Tenho alguns assuntos para resolver na Terra Santa da Liga. Receio não poder voltar tão cedo. Se você não estiver com pressa, espere cerca de 10 dias por mim, disse Huang Ji. Vamos conversar quando você voltar. Zhou Wen desligou o telefone e pensou por um momento antes de ligar para Wang Lu para perguntar se ela estava interessada em caçar uma criatura épica. Claro que estou interessado. Como pode uma coisa tão interessante acontecer sem mim? Wang Lu disse com um sorriso. Parecia que ela havia se recuperado muito bem. Zhou Wen pensou consigo mesmo. Se Wang Lu se transforma-se em um ovo companheiro perto da árvore do homem morto, eu me pergunto que tipo de forma seria. Depois de reunir várias pessoas, Zhou Wen ligou para eles na manhã seguinte para dar uma explicação detalhada de seus planos e coisas a serem observadas. Velho Zhou, que tipo de criatura épica você quer matar? Fadas na caverna da flor de lótus ou criaturas douradas nas profundezas da caverna dos 10.000 Budas? Li Xuan perguntou com um sorriso. Essas criaturas épicas são muito poderosas e perigosas. Quero matar esta criatura épica, um tigre épico na caverna Binyang, disse Zhou Wen. A expressão de Li Xuan ficou estranha quando ouviu isso. O tigre que você mencionou não pode ser aquele com pelo branco, listras pretas e um estranho padrão cruzado na testa, certo? Isso mesmo. Zhou Wen olhou para Li Xuan perplexo. Pelo tom de Li Xuan, parecia haver um problema. Li Xuan disse com um sorriso amargo, esse tigre é realmente um dos épicos mais fracos, mas os itens que ele derruba não são ruins, tem que obter permissão para matá-lo. Que itens raros um tigre tão fraco pode derrubar? Zhou Wen achou isso inacreditável. Li Xuan revirou os olhos para ele e disse, você já ouviu falar da história de Buda cortando sua carne para alimentar um tigre? Dizem que o tigre na caverna Binyang é descendente daquele tigre, suas providências de vida são únicas. Elas são de imensa utilidade e todos as desejam. Fim do capítulo. Capítulo 187 Bebê Tigre da Sorte. Que providência de vida esse tigre tem? Zhou Wen perguntou. Sua providência da vida é chamada de Bebê Tigre da Sorte. Pense nisso.
Um bebê tigre que estava prestes a ser comido por sua mãe realmente encontrou Buda e fez Buda sacrificar seu corpo para alimentar sua mãe. Você não acha que é sorte? Li Xuan disse. Na verdade, é sorte, muita sorte. Wang Lu assentiu. Portanto, a providência da vida daquele tigre bebê é aquela que vem com um atributo de sorte extremamente raro. Se alguém puder obter uma besta companheira tigre bebê e usá-la para matar criaturas dimensionais, não terá apenas as chances de cristais dimensionais e ovos companheiros caírem, mas também for aumentado em vários pontos percentuais, o valor do cristal dimensional e os atributos do ovo companheiro serão melhores que o normal. Você acha que este item vale alguma coisa? Li Xuan disse. Vai valer muito. É muito valioso. Mesmo uma besta companheira épica de excelente qualidade pode não valer tanto quanto, disse Wang Lu com firmeza. Portanto, há muitas pessoas que querem o bebê tigre. Não vamos falar sobre nós, mesmo aqueles figurões vão querer esse bebê tigre com eles. É também por causa disso que o tigre na caverna Binyang se tornou uma criatura dimensional ameaçada de extinção. Houve alguns confrontos na caverna Binyang no passado. Eventualmente, os militares foram mobilizados para resolver o assunto. Mais tarde, eles assumiram o controle da área. Minha família tem algo a dizer em Luoyang, mas é impossível entrar pela porta dos fundos. Acho que você precisa mudar seu plano, disse Li Xuan. Zhou Wen nunca imaginou que o tigre que escolheu fosse tão famoso. Ele não pôde deixar de franzir a testa ao perguntar, então o que devemos fazer para obter o direito de matar o tigre? Embora Zhou Wen estivesse muito interessado em um tigre com uma providência de vida sortuda, esse não era seu objetivo principal. Tudo o que ele precisava fazer era obter o Speed Cristal. Se ele tivesse que formular um novo plano, em primeiro lugar, não seria fácil encontrar criaturas épicas fracas e, em segundo lugar, Zhou Wen e companhia poderiam não ser capazes de derrotá-los. Todos os figurões da cidade de Luoyang cerram os dentes de raiva quando esse assunto é levantado. No início, todos queriam fazer conexões para obter o direito de matar o tigre, mas pensem nisso, então não é bom que os militares permitam e rejeitem as pessoas. Pode ser porque foram forçados a fazê-lo, mas não sei quem teve a ideia. Você pode obter o bebê tigre sortudo será decidido pela sorte. Girar a roda cada vez custa 10.000. Se você acertar, terá permissão para entrar por 24 horas, disse Li Xuan com conhecimento de causa. 10.000 por rodada não são considerados caros. Esses figurões têm muito dinheiro. Basta gastar algum dinheiro. O que há para ficar com raiva? Wang Lu perguntou intrigado. Se fosse assim tão simples. A roda da fortuna que os militares montaram é controlada eletronicamente. Basta pressionar um botão para girá-la automaticamente. Além disso, com o pessoal militar dedicado cuidando dela, não há como interferir nela. As chances de sucesso são o que você chama de baixo. Era uma vez um figurão que levou seus homens a girar a roda da fortuna. Depois de algumas centenas de voltas, eles não conseguiram acertá-la. No início, os militares ganharam bastante dinheiro. Foi praticamente uma farsa, mas não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. A culpa é dos figurões que querem o bebê tigre. Varia de 100 a 200 giros ou algumas centenas de giros para acertá-lo. Isso, o tigre pode não deixar cair um ovo companheiro, certo? Li Xuan continuou falando. Isso não é uma farsa. Zhou Wen franziu a testa. Ele desistiu completamente de matar o tigre. Com tanto dinheiro, porque ele estava passando por tantos problemas. Ele poderia simplesmente comprar Speed Crystals. É uma farsa, mas o que você pode fazer se quiser o filhote de tigre? No entanto, há muitos ricos e figurões que não se importam com dinheiro para girar essa coisa, mas pensando em como não posso girar muitas vezes com minha mesada, desisti desse plano, disse Li Xuan enquanto estendia as mãos. Nesse caso, parece que só posso desistir deste plano. Farei mais pesquisas quando voltar. Encontrarei outra criatura épica como alvo, disse Zhou Wen. Não há necessidade de desistir. Siga-me. Tenho uma maneira de entrar na caverna Binyang, disse Wang Lu com certeza.
Que soluções você tem? Li Xuan perguntou a Wang Lu, incrédulo. Embora Wang Lu tivesse uma formação poderosa, ela não era nativa de Luoyang. Li Xuan recusou-se a acreditar que tinha mais voz do que a família Li, que só podia entrar pela porta dos fundos. Apenas me siga. Você saberá quando chegar a hora. Wang Lu parecia confiante. Zhou Wen, Li Xuan e Feng Qiuyan não tiveram escolha senão seguir Wang Lu até a caverna Binyang. Zhou Wen não explicou seu plano e planejou ver se Wang Lu conseguiria permissão para entrar na caverna Binyang para matar o tigre. Se ela não conseguisse obtê-lo, não havia sentido em explicá-lo. Logo, os 4 chegaram fora da caverna Binyang. Não foi completamente selado. Somente a caverna onde o filhote de tigre apareceu foi administrada pelos militares. Não muito depois de Li Xuan trazer Zhou Wen e companhia para a caverna Binyang, eles viram um soldado guardando a entrada da caverna. Ao lado da entrada da caverna havia uma roda da fortuna. A roda branca da fortuna chamava muito a atenção, mas havia uma fina linha vermelha que parecia um fio de cabelo. A agulha teve que atingir a linha vermelha precisamente antes que o sistema pudesse determinar automaticamente o jackpot. Ignorando o fato de que se tratava de uma roda eletrônica da fortuna, mesmo que fosse girada manualmente, não seria fácil acertá-la. Havia apenas um botão vermelho em todo o volante. Tinha sensores de pressão que permitiam uma rotação mais longa e rápida pressionando o botão com força e uma rotação mais lenta e curta com um toque suave. A única coisa que podia ser controlada era este botão. Zhou Wen queria usar a audição do ouvinte da verdade para ouvir a estrutura interna da roda, mas não conseguiu ouvir nada. Ele não sabia qual dispositivo estava instalado nele. Quanto tempo demoraria para matar aquele tigre? Wang Lu perguntou a Zhou Wen. Se for só para matar, deve ser rápido. Se nada der errado, leva no máximo meia hora. Zhou Wen pensou por um momento. Ele poderia fazer com que o tigre aparecesse repetidamente no jogo, mas não sabia quanto tempo levaria para esses tigres passarem por uma fenda espacial. Li Xuan disse, ouvi dizer que um tigre aparecerá a cada 2 ou 3 dias. Além disso, geralmente há apenas um tigre na caverna por vez, foi morto. Tudo bem, entendi. Enquanto Wang Lu falava, ela caminhou em direção à roda da fortuna e disse ao guarda, vou girar 3 vezes. Cartão, código QR ou transferência bancária. O soldado sorriu. Wang Lu, não me diga que seu método é gastar dinheiro nisso. Então por que você não dá o dinheiro a Zhou Wen para que ele possa comprar um cristal rápido? Li Xuan disse com os olhos arregalados. Fim do capítulo. Capítulo 188 A roda giratória. Apenas observe. Como Wang Lu disse, ela escaneou o código QR para efetuar o pagamento e caminhou até a roda da fortuna. Depois de ser verificada pelos militares, ela apertou um botão vermelho. A roda começou a girar, parando somente depois de um tempo. Marcação, 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 marcação. Quando a roda parou de se mover, os olhos de Zhou Wen, Li Xuan e Feng Qiuyan se arregalaram enquanto olhavam incrédulos para a roda da fortuna. Ele viu que a agulha havia parado na linha vermelha que era tão fina quanto um fio de cabelo. A luz da roda da fortuna acendeu, acompanhada por um som de jackpot. Droga, que tipo de sorte de cachorro você teve? Você realmente acertou de uma só vez. Os olhos de Li Xuan se arregalaram. Um oficial se aproximou, mas não parabenizou Wang Lu pela conquista do prêmio. Em vez disso, ele verificou cuidadosamente a roda da fortuna e tentou girá-la mais algumas vezes. Depois de confirmar que tudo estava normal, ele disse a Wang Lu, senhorita, você tem muita sorte. Parabéns por ter conseguido 24 horas. Espere, ainda tenho mais 2 chances, disse Wang Lu enquanto pressionava a palma da mão no botão vermelho novamente, fazendo a roda girar novamente. Quando a roda parou, Li Xuan, Zhou Xuan e Feng Qiuyan arregalaram a boca enquanto olhavam para Wang Lu e a roda como se estivessem observando um alienígena. Tudo o que podia ser visto eram luzes piscando e fanfarras musicais tocando. Wang Lu tirou a sorte grande novamente.
A expressão do oficial mudou e ele rapidamente verificou a máquina novamente. No final, tudo ainda estava normal. Ele tentou muitas vezes, mas não conseguiu. Claramente, não houve problema com a roda da fortuna. Senhorita, parabéns por obter mais 24 horas. Ainda há mais uma chance. Você ainda está girando? O oficial olhou para Wang Lu e perguntou. Claramente, ele suspeitava que havia algo errado com Wang Lu. Por que não? Eu gastei o dinheiro, disse Wang Lu enquanto pressionava a palma da mão no botão vermelho. Desta vez, o oficial olhou atentamente para Wang Lu o tempo todo. Ele queria saber se ela havia usado algum poder para interferir na roda da fortuna. Ele estava encarregado desta área e tinha habilidades especiais. Se os poderes afetassem a roda, seria impossível para ele não perceber. Porém, apesar de encarar Wang Lu do começo ao fim, ele percebeu que ela não havia usado nenhum poder para trapacear, mas quando a agulha parou, a luz da roda da fortuna acendeu novamente. Um suor frio surgiu na testa do oficial. Ele não acreditava que um aluno lendário pudesse trapacear na frente dele. No entanto, certamente era impossível para ela tirar a sorte grande 3 vezes seguidas. Era praticamente impossível. O programa da roda não permitia uma probabilidade tão alta de ganhar a sorte grande. 72 horas, isso deveria ser suficiente, certo? Wang Lu voltou para Zhou Wen e companhia. Chega, chega, Li Xuan e companhia inconscientemente assentiram em resposta. O oficial e os soldados olharam para ela como se ela fosse um monstro quando os 4 entraram juntos na caverna. Wang Lu, como você fez isso? Estou disposto a pagar para comprar o seu método. Quando chegaram a um local desabitado, Li Xuan perguntou apressadamente a Wang Lu. Ele acreditava que Wang Lu definitivamente havia trapaceado, mas eles simplesmente não sabiam dizer. Wang Lu sorriu e disse, não há método. Apenas apertei o botão algumas vezes e tirei a sorte grande. TCH, esqueça se não quiser dizer. Li Xuan naturalmente se recusou a acreditar. Vendo que não acreditava nela, Wang Lu acrescentou, não tenho nada que se destaque, mas minha sorte é um pouco melhor do que a da pessoa comum. Ouvi do meu pai que antes de aprender a andar, ele me levou para passear. Eu mesmo desci do carrinho e peguei um pedaço de papel na grama. Quem diria que era na verdade um bilhete de loteria? Até ganhou o primeiro prêmio naquele dia, milhões, não me lembro. Quando estava no jardim de infância, comprei uma presilha de cabelo de segunda mão por $3, mas, para minha surpresa, havia um cristal de alto valor embutido nela. Você está brincando comigo? Li Xuan recusou-se a acreditar que uma pessoa tão sortuda existisse neste mundo. Afinal, ele nunca havia ganhado na loteria antes, muito menos escolhido um bilhete premiado no chão. O que Wang Lu disse foi basicamente contar histórias. Você tem alguma moeda com você? Wang Lu disse com um sorriso. Sim, você quer jogar uma moeda? Li Xuan disse enquanto tirava uma moeda. Vou comprar 10 cabeças. Vire, disse Wang Lu. TCH, eu realmente não acredito nisso. Li Xuan jogou sua moeda para o alto, mas quando caiu, deu cara. Após 10 lançamentos consecutivos, Li Xuan olhou para Wang Lu como se tivesse visto um fantasma. Irmã Lu, posso te chamar de irmã? Você é a versão humanoide do bebê tigre sortudo. Você está livre amanhã? Nós dois podemos fazer uma viagem para os ricos. Quando Li Xuan recuperou os sentidos, ele quase atacou para frente para abraçar a coxa de Wang Lu. Não estou livre. Wang Lu rejeitou impiedosamente Li Xuan. Tudo bem, pare de brincar. Vou discutir o plano detalhado primeiro. Daqui a pouco, você deve ouvir minhas instruções e não cometer nenhum erro. Embora aquele tigre não seja uma criatura épica muito forte, ele ainda está no estágio épico. Qualquer pequeno erro pode nos matar. Zhou Wen os exortou repetidamente a não serem descuidados. O tigre era relativamente fraco comparado a uma potência do estágio épico. Quando comparado a lendários como eles, era sem dúvida um grande chefe para eles. Não se preocupe, nós não somos tolos. Sabemos que é muito perigoso.
Mas velho Zou, você nunca matou um tigre antes. De onde veio essa estratégia? Perguntou Li Xuan. Assisti a vídeos na internet, disse Zhou Wen. Droga, você pode ser mais confiável. Esses vídeos são especialistas na luta no palco épico. Somos muito inferiores a eles, disse Li Xuan. Se você não cometer um erro, será muito confiável. Zhou Wen tinha certeza de que seu plano não era problemático. Ele já havia tentado inúmeras vezes, mas estava sem forças e não conseguiu colocar seu plano em ação. Ele explicou o plano detalhado aos três, especialmente seu posicionamento e cooperação. Zhou Wen fez com que praticassem várias vezes e só depois de ver que estavam familiarizados com o posicionamento é que confirmou que não havia problema. Ele então os conduziu profundamente para dentro da caverna. Zhou Wen, você pode mudar esse plano. Deixar Wang Lu desferir o golpe final no tigre. Li Xuan perguntou a Zhou Wen. Claro, Zhou Wen concordou prontamente. Com base na quase má sorte de Wang Lu, matar o tigre definitivamente resultaria na queda de algo. Os tigres eram tão raros. Se não caísse nada, eles teriam que esperar mais alguns dias antes de tentarem a sorte novamente. No entanto, para surpresa deles, Wang Lu balançou a cabeça e disse, eu não gosto de matar. É melhor você fazer isso sozinho. Depois de passar por algumas cavernas, eles de repente viram um tigre coberto de pelo branco e listras pretas deitado em uma pedra na frente deles. O tigre também notou Zhou Wen e companhia. Com um rugido, desceu da rocha e os atacou. Xuan, esquerda, Feng, direita, Lu, atrás. Para reduzir os problemas ao dar comandos, Zhou Wen disse apenas uma palavra em seus nomes. Fim do capítulo. Capítulo 189 Você me deve. Esta é realmente uma criatura épica? 20 minutos depois, Li Xuan olhou incrédulo para o tigre caído em uma poça de sangue. Ele achou inacreditável que fosse uma criatura épica. Em apenas 20 minutos, eles mataram o tigre sem nenhum ferimento. Era tão simples que era inacreditável. Há outro tigre ao lado dele? Zhou Wen perguntou. Eu sei que é fraco, mas nunca esperei que fosse tão fraco. Era como uma das criaturas épicas mais fracas, disse Li Xuan. No entanto, Feng Qiuyan disse em tom sério, não é que o tigre seja fraco, é que o plano do treinador é muito direcionado. Se não fosse o plano do treinador, seria questionável se pudéssemos matá-lo. Velho Feng, você realmente não tem senso de humor. Li Xuan curvou os lábios e disse, esqueça. Velho Feng, vá dar uma olhada e veja se há algo de bom no corpo do tigre. É melhor se ele puder liberar cristais de velocidade, para que não acompanhemos Zhou Wen novamente na próxima vez. Feng Qiuyan não disse uma palavra. Ele foi direto até o cadáver do tigre e o dissecou. Logo, ele desenterrou um ovo companheiro branco cristalino. Porra, bebê tigre sortudo. Li Xuan arregalou os olhos. A sorte deles foi boa demais. Eles mataram um tigre e acabaram caindo um ovo companheiro. Não se sabia como se sentiriam aqueles figurões que mataram incontáveis tigres sem ter um ovo companheiro. Como dividimos o ovo companheiro? Perguntou Wang Lu. Eu já disse isso antes. Tudo que eu quero são cristais de velocidade. Tudo o que cair será seu. Zhou Wen foi o primeiro a pedir licença. Ele já havia dito isso antes de vir, então naturalmente não voltaria atrás em sua palavra só por causa de um ovo companheiro. Embora o tigre fosse precioso e fosse difícil para outros obtê-lo, Zhou Wen poderia matá-lo no jogo. Não seria difícil obtê-lo no futuro. Vim apenas para ajudar Zhou Wen. Também disse que não aceitaria nada, disse Li Xuan. Eu não quero isso. Feng Qiuyan foi ainda mais direto. Eu realmente quero, mas é muito valioso. Não é apropriado que eu mesmo pegue. Vamos fazer assim. Aceitarei o ovo companheiro. Sua parte será convertida em dinheiro ou algo assim, disse Wang Lu. Somos pessoas que não têm dinheiro. Em vez de dinheiro, por que você não nos ajuda a entrar mais algumas vezes no futuro? Se conseguirmos que mais alguns tigres caiam, quando chegar a hora,
Cada um de nós poderá trazer um para aproveitar a brisa, disse Li Xuan. Sem problemas, estarei lá como você desejar. Wang Lu também sabia que era realmente difícil calcular algo como um tigre sortudo usando dinheiro. Para tirá-lo, ela tinha que lhes dever favores. Haveria apenas um segundo tigre em 3 dias. Os 4 não tiveram escolha se não voltar agora e voltar 3 dias depois. Zhou Wen sentiu-se um pouco deprimido. Ele havia lido em um tópico que o tigre derrubava facilmente Speed Crystals. Talvez a sorte de Wang Lu tenha sido tão boa que afetou a taxa de queda do tigre, resultando na queda de um ovo companheiro. Ainda faltam 3 dias para que possamos matar o tigre. Está muito comprido. É melhor eu pesquisar mais e ver se há outras criaturas épicas que possam ser mortas. Assim que Zhou Wen estava prestes a começar a jogar, ele de repente ouviu uma batida na porta. Quando ele abriu a porta, viu que na verdade era Anjing. Existe uma razão para você estar me procurando? Zhou Wen perguntou curioso. Podemos conversar lá dentro? Anjing parecia bastante calmo desta vez. Sua expressão não mudou em nada. Claro, Zhou Wen deixou Anjing entrar e serviu-lhe uma xícara de chá. Anjing não tocou na xícara de chá enquanto olhava para Zhou Wen e perguntava, por que você se recusou a participar da competição de físicos especiais? Não era isso que você queria? Zhou Wen perguntou casualmente. Anjing olhou para Zhou Wen e continuou, é por isso que você se recusou a participar da competição. É parte do motivo. Como este é o seu lugar, não estou interessado nem desejo tê-lo, disse Zhou Wen. Você deve saber que não há como mudar a indicação. Não posso ir, mesmo que você não vá, disse Anjing. Eu sei, mas suas coisas são suas. Não posso tirar suas coisas só porque você não precisa delas, disse Zhou Wen. Eu entendo. Anjing assentiu levemente enquanto ponderava por um momento antes de olhar para Zhou Wen. Você ainda se lembra de que concordou em me dever uma condição quando eu o trouxe para o acampamento militar? Claro que sim. Você pode levantar condições a qualquer momento, mas tem que estar dentro das minhas habilidades, não farei nada que prejudique os outros. Zhou Wen naturalmente não esqueceria o favor que devia. Tudo bem, desde que você reconheça a dívida. Então prepare-se. A Sheng irá levá-lo para a Terra Santa amanhã, disse Anjing. O que você quer dizer? Zhou Wen ficou surpreso. Minha condição é que você me represente na competição de físicos especiais. Isso está claro o suficiente. Você entendeu? Ela disse indiferentemente. Por que você quer que eu vá? Você não quis sempre me impedir de conseguir esse lugar. Zhou Wen franziu a testa enquanto olhava para Anjing, sem ter certeza de seus pensamentos. Anteriormente, Anjing havia tentado o seu melhor para detê-lo. Ela até foi transferida para a Guide High School para lutar com ele, mas agora era ela quem o forçava a ir. Por conta do tio Feng, não é apropriado que eu lhe ensine uma lição pessoalmente. No entanto, existem muitos gênios na Terra Santa, também deixe minha mãe e meu avô saberem que a pessoa em quem eles têm grandes esperanças é inútil. Só eu posso ajudar a família An a obter um físico especial. Com isso dito, Anjing se virou para sair do dormitório de Zhou Wen. Quando ela chegou à porta dele, ela parou e disse sem virar a cabeça, lembre-se, a Sheng irá buscá-lo amanhã às 10. Você me deve isso. Zhou Wen ficou momentaneamente sem palavras enquanto observava Anjing sair atordoado. Devo ir ou não? Zhou Wen estava um tanto hesitante. Ele não queria ter nada a ver com os irmãos An, então preferia que a nomeação de Anjing fosse anulada do que ir embora. No entanto, por algum motivo, Anjing usou a condição em troca, forçando-o a ir para a Terra Santa. Zhou Wen não sabia por que Anjing faria isso, então ficou um tanto hesitante. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen pegou seu telefone comum e ligou para Ouyang Lan. Pequeno Wen, qual é o problema? Ouyang Lan permaneceu tão cordial como sempre. Embora Zhou Wen a tenha rejeitado da última vez, sua atitude em relação a Zhou Wen não mudou. Irmã Lan, não podemos mudar para Anjing indo para a Terra Santa? Zhou Wen perguntou.
Isso realmente não pode ser feito. Se fosse qualquer outra família, ainda poderia ser possível. No entanto, a Liga sempre foi cautelosa com a família An. Eles mal podem esperar para eliminar a nomeação da família An, então como eles poderiam dar outra chance à família An? Ouyang Lan parou por um momento antes de continuar. Você não precisa se sentir sobrecarregado. Se você não quiser ir, que assim seja. Falando nisso, fui um pouco egoísta. Como é muito perigoso lá, não estou disposto a deixar minha filha assumir o risco. Em vez disso, empurrei você para a frente. Fim do capítulo. Capítulo 190 Compra de Cristal. Irmã Lan, você pode me dar informações sobre a Terra Santa? Zhou Wen pensou por um momento. Como ele não queria dever nenhum favor à família An, ele estava preparado para fazer uma viagem à Terra Santa, independentemente dos motivos de Anjing, como pagamento. Você realmente não precisa se forçar. Tudo bem se você não for, disse Ouyang Lan. Quero dar uma olhada, disse Zhou Wen. Tudo bem então. Vou lhe enviar as informações sobre a Terra Santa. Ouyang Lan fez uma pausa antes de continuar. Examine primeiro as informações. Se você não estiver confiante, não vá. Se alguma coisa acontecer com você, não poderei responder a Ling Feng. Tudo bem, irmã Lan, envie-me as informações primeiro, disse Zhou Wen vagamente. Ouyang Lan enviou as informações da Terra Santa para Zhou Wen. Só depois de ver ele percebeu que a Terra Santa era na verdade uma grande zona dimensional. Ao contrário das zonas dimensionais comuns, havia criaturas extremamente poderosas nela. Essas criaturas estavam realmente dispostas a dar linhagens sanguíneas especiais aos humanos para mudar seus físicos. No entanto, criaturas poderosas não concederiam linhagens humanas casualmente. Eles tiveram que passar nos testes para obter sua linhagem. Atualmente, as linhagens conhecidas eram as dos 6 heróis. Anteriormente, o corpo do Santo Imperador de João era um deles. No entanto, a linhagem que John herdou naturalmente não poderia ser comparada ao corpo do Sagrado Imperador da primeira geração. Zhou Wen já tinha visto o corpo do Sagrado Imperador antes. Os outros 5 tipos de físicos eram todos únicos. A descrição mais detalhada foi um corpo conhecido como o corpo do Deus Sol. Era um tipo extremamente masculino que precisava cultivar uma arte da energia primordial do elemento Yang extremo para passar no teste. Sem dúvida, a arte San Straff foi preparada para o corpo do Deus Sol, mas infelizmente, Zhou Wen não cultivou a arte San Straff. Era difícil dizer se ele conseguiria obter o corpo do Deus Sol quando chegasse a hora. Irmã Lan, já pensei nisso. Quero ir para a Terra Santa. Zhou Wen sentiu que não havia mal nenhum em fazer uma viagem para lá. Ele poderia retribuir o favor que devia a Anjing e também tentar baixar a Terra Santa em seu telefone. Se possível, ele poderá usar o Sutra do Imortal Perdido para obter muitos físicos especiais na Terra Santa. Pensei nisso com cuidado e achei que era melhor você não ir, disse Ouyang Lan de repente. Por quê? Zhou Wen perguntou perplexo. Ouyang Lan disse com um sorriso irônico, quando Tianzhu era jovem, ele foi uma vez. No entanto, ninguém recebeu nenhum físico especial durante a viagem. Por quê? Zhou Wen ficou ainda mais confuso. Quando ele foi para lá, houve alguma infelicidade entre ele e os outros jovens que foram. Tudo se transformou em uma briga armada. É por isso que os outros competidores de outras famílias foram bastante hostis com a nossa família An. Se você representa a família An, eles terão como alvo você. Será muito problemático quando chegar a hora, então é melhor você não ir, disse Ouyang Lan. Aqueles que podem entrar na Terra Santa estão no máximo no estágio lendário, certo? Zhou Wen perguntou depois de pensar um pouco. Sim, a Terra Santa tem restrições. Não se pode entrar se ultrapassar o estágio lendário, disse Ouyang Lan. Eu irei, disse Zhou Wen com os dentes cerrados. Talvez tenha sido como Anjing havia dito. Haveria muitas elites esperando para lhe ensinar uma lição, mas como ele concordou em retribuir o favor, não havia razão para recuar agora.
Ouyang Lan acrescentou algumas coisas para anotar e fez com que Zhou Wen tomasse cuidado. Ter a chance de obter um físico especial era o melhor, mas não importava se ele não conseguisse. A segurança era a prioridade. Por que o temperamento da mãe e da filha são tão diferentes? Se não fosse pelo fato de Anjing ter uma aparência única como Ouyang Lan, Zhou Wen realmente suspeitaria que Anjing não era filha biológica de Ouyang Lan. Embora Zhou Wen tivesse decidido ir para a Terra Santa, ele primeiro teve que aumentar sua velocidade para 21 pontos. Ele poderia ir para lá depois de refinar o cristal de habilidade de energia primordial da fada mutante. Definitivamente é tarde demais para matar o tigre agora. Ignorando o fato de que não há tigres na caverna Binyang, mesmo que existam, matá-lo pode não resultar necessariamente em um cristal de velocidade. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen percebeu que só havia um caminho que ele poderia seguir. Ele teve que comprar um Speed Cristal de valor 21 em uma loja de cristais. Cristais de grau épico não eram baratos. Felizmente, um Speed Cristal de valor 21 foi considerado um dos cristais de grau mais baixo no estágio épico, então o preço não era tão ridículo. Porém, mesmo assim, o preço não era algo que uma pessoa comum pudesse aceitar. Se não fosse pela urgência do assunto, Zhou Wen não teria escolhido gastar dinheiro para comprá-lo. Afinal, ele não tinha dinheiro. Zhou Wen solicitou a ajuda de Asheng para resolver os procedimentos administrativos de sua suspensão na escola. Como ele iria para a Terra Santa amanhã, ele definitivamente não poderia voltar em meio mês. Um dia ou dois não importava. Ele pediu a Asheng que o levasse à loja de cristais Xiuan. Desta vez, havia muitos clientes lá, ao contrário da última vez, quando eram apenas Zhou Wen e Ouyang Lan. Ao passar pelos armários codificados, Zhou Wen deu outra olhada e não pôde deixar de lembrar os números do cartão de visita. Infelizmente, Zhou Wen não sabia o que esses números significavam e não tinha certeza se era a senha de um armário. Jovem mestre Wen, que tipo de cristal estatístico você quer comprar? Asheng perguntou quando viu Zhou Wen caminhar até o armário de cristal. Quero comprar um cristal de velocidade épica. Apenas 21 pontos bastariam, disse Zhou Wen. Jovem mestre Wen, você ainda não avançou para o estágio épico. É muito perigoso absorver um cristal do estágio épico agora. Se você precisar de cristais lendários de maior valor, posso prepará-los para você, disse Asheng. Não há necessidade. Zhou Wen balançou a cabeça em rejeição. Os cristais que Asheng trouxe foram naturalmente dados a ele pela família An. Asheng, o que traz você aqui hoje? Zhou Wen estava olhando para o cristal quando de repente ouviu a voz de um ancião. Ele virou a cabeça e viu que quem falava era um homem velho com aparência doentia. Velho mestre Qin, estou aqui para acompanhar o jovem mestre Wen na compra de cristais, respondeu ao Wen respeitosamente. Só então Zhou Wen percebeu que o velho doente à sua frente era provavelmente o dono da loja de cristais Xiuan, Qin Xiuan. Qin Xiuan pareceu um tanto surpreso ao olhar para Zhou Wen e disse, rapaz, você é Zhou Wen. Velho mestre Qin, você me conhece? Zhou Wen ficou um tanto surpreso. Qin Xiuan disse com um sorriso, claro que sei. Provavelmente não há ninguém na cidade de Luoyang que não saiba sobre o casamento de Little Lan com seu pai. Com isso dito, Qin Xiuan puxou a mão de Zhou Wen e o conduziu mais fundo na loja. Enquanto caminhava, ele disse, as coisas lá fora são apenas para enganar as pessoas comuns. Você é um dos pequenos Lan. Venha ao meu tesouro e dê uma olhada. Velho mestre, eu só quero comprar um cristal de velocidade épica. Apenas um cristal comum serviria, disse Zhou Wen. Não importa se você está comprando. Dê uma olhada primeiro, disse Qin Xiuan com uma risada enquanto puxava Zhou Wen para o elevador. Qin Xiuan o conduziu direto para o quarto andar. Depois de sair do elevador, ele disse a Asheng, Asheng, fique aqui e observe. Não deixe ninguém nos perturbar. Fim do capítulo. Conheci muitas pessoas na Europa. Eu até me encontrei. James Baldwin.